Olá, rainhas, sou mentora da saúde e mais um vídeo ao vivo, de novo aqui com vocês no nosso horário agora, previamente marcado, 22h30, e o assunto de hoje é bem legal. Eu quero que vocês aprendam muito sobre esse tema e reflitam. E as rainhas que forem entrando, que forem se conectando, já vão compartilhando, porque é importante, porque mais mulheres vão aprender sobre esse tema. O que é osteoporose, né? Que alteração é essa que se dá no nosso osso que a gente não se dá conta, a gente não consegue perceber essa doença. E essa doença ela é insidiosa, ela é sorrateira, ela vai te acometendo aí e você nem se dá conta. De repente, quando você tem 60 anos e você foi andar e escorregou e foi se apoiar e de repente aí quebrou um ossinho, aí você vai descobrir que você tá com essa doença aí que vem acontecendo por muitos anos na sua vida, até que você tenha uma perda considerável da sua massa óssea para que a menopausa, para que na menopausa e na pós-menopausa principalmente essa doença se instala. E que doença é essa que eu vou falar hoje para vocês? Essa doença é a osteoporose. Quem já ouviu falar? Quem tem alguém na família que tem osteoporose? Quem tem osteoporose ou quem tem osteopenia? Comenta aqui comigo. Hoje eu vou contar para vocês um pouco para vocês entenderem sobre os fatores de risco. É importante você entender o que aumenta o nosso risco para a osteoporose, como que ela acontece e ainda como que você pode fazer para se defender da osteoporose. Para se defender de quê? O que a osteoporose te leva? O que a osteoporose nos leva? A risco aumentado para fratura. E a fratura está muito relacionada ao quê? A chamada aumento de morbidade e aumento da mortalidade. Só que muitas mulheres não sabem que você precisa atingir um pico da massa óssea num determinado período da sua vida, o que você tem que fazer para atingir esse pico da massa óssea. E se você não atinge esse pico da massa óssea, esse declínio na menopausa ele é muito mais acentuado ainda. E o que acontece? A osteoporose ela vai acontecendo de uma forma insidiosa. O seu osso, que tem que ser uma estrutura firme, forte, ele vai se tornando poroso. Mais ainda, que ninguém sabe, muitos idosos começam a perder os dentes nessa fase chamada senil, onde nós entramos numa outra fase da nossa vida. E um dos motivos para a perda de massa óssea é o declínio do osso no maxilar. O seu dente tem que ter uma estrutura óssea onde ele vai se fixar. Além da fratura, que se você não cair, se você não tiver um trauma, você não fratura, quando você não se dá conta, seus dentes começam a amolecer e você começa a perder os dentes. Você fala, ok, estou perdendo os dentes? Alguém sabia aqui que a osteoporose também, fora te levar à fratura, faz com que você tenha perda nos dentes? Perda dos dentes, não nos dentes. Você tem a perda da estrutura que é do maxilar, onde o dente se fixa. Mas você acaba com isso fazendo com que os seus dentes amoleçam e com o tempo você perde dentes. E aí você fala, ok, eu vou fazer um implante dentário, mas será que tem osso para esse implante ser colocado? Helena, boa noite, Lúcia, Flávia, Alba, Eliane, rainhas, quem for entrando, compartilhe, vamos trazer mais rainhas para aprender como cuidar dos seus ossos, esse esqueleto todo, né? Essa osteoporose, ninguém fala, o que é osteoporose? É uma doença do nosso esqueleto como um todo. E o que acontece? O seu osso fica menos resistente, mais poroso, com mais frágil, com maior risco para fratura. Isso é simples. E o que antecede a osteoporose? A osteopenia. E aí você revê, o que eu tenho que fazer? Que estilo de vida que eu venho falando para vocês, da medicina preventiva, da medicina do estilo de vida, o que eu tenho que fazer, o que vocês têm que fazer, o que todas as mulheres têm que fazer para reduzir seu risco para perda de massa óssea, para não perder os dentes, para não ter fratura. O que tem para fazer? Nós temos que fazer hoje, ok? Não adianta mais para frente já ter uma osteoporose, ou ainda pior, ter perdido os dentes, ou ter fraturado, se você não pensa hoje o que você vai fazer para fazer com que as suas células ósseas se mantenham ali ativas, se formando constantemente. Por quê? Porque o osso é um tecido vivo, ele está constantemente se renovando.
Mas, como todo órgão vivo, o que é que nós temos que fazer para que esse órgão se mantenha ativo, saudável e execute as suas funções? Boa noite, Rosemary, Marilza. Boa noite, rainhas. Se alguém colocou perguntas aqui da live há pouco, eu respondo amanhã também. Se alguém quiser ir falando aí, se já fez, que exame que você pode fazer para detectar se você tem alteração de massa óssea? Alguém já fez? Alguém sabe que exame é esse? Alguém tem osteoporose na família? Comenta aqui, ok? Olá, Sônia, tudo bem? Boa noite. Quantas rainhas queridas aqui. Marilza, Rosimeiro, o assunto hoje é como se defender das fraturas na menopausa. O que leva à fratura? O que leva à fratura é o desgaste do nosso osso. E esse desgaste ele é progressivo, ele não é perceptível. E nós vamos tendo microfraturas que a gente não vai se dando conta. Alguém vê o seu avô aqui já encurvadinho, já adotando aquela postura, e cada vez, essa postura se chama postura cifótica. Cada vez a pessoa vai adotando uma postura mais tortinha, ali já são pequenas microfraturas vertebrais que já vão acontecendo. Ou seja, o osso ali já vai ficando mais frágil. A própria pressão, o próprio peso já vai fazer com que você não consiga fazer com que você tenha essa sustentação da coluna. E ainda, se você não faz exercício de força para manter a sua massa magra, para manter esse entorno da tua musculatura, da tua massa óssea, que é a sua parte muscular, fica pior ainda, porque aí você não tem uma musculatura suficiente que pode te proteger dessa questão da fratura. É um outro fator adjuvante ainda. Marilza, boa noite. Rosemary, ninguém comentou aqui se tem algum problema de fratura, ou já teve na família, ou já fez alguma densitometria óssea, se os seus ossos estão ótimos, se alguém sabe o que é osteoporose, se já falaram para vocês, se já te orientaram o que você pode fazer, o que acontece com as mulheres depois, a partir da menopausa, que nós passamos a perder mais osso ainda, é muito mais acelerado. Nós chegamos a perder 3% ao ano. Ou seja, nesses 10 anos de climatério, se você não se cuidar, você perde 1/3 da sua massa óssea, 30% em média. E isso é bastante. E 30% da massa óssea já é osteoporose. Se já tem osteoporose, já tem risco aumentado para fratura e risco aumentado para perda dentária. Vamos lá, quem mais aqui? Vivian, boa noite. Boa noite, Rita, Fanusa, boa noite. A Soraya está contando aqui que vai no médico amanhã. Muitas perguntas. Isso, Soraya, para que vocês aprendem aqui comigo? Para vocês questionarem, porque senão vocês vão ser meras ouvintes de uma decisão colocada. Não, você tem que participar da decisão. Uma rainha disse para mim, e eu comentei no começo da live, o médico disse que hormônios têm benefícios e riscos. É bom, mas não é bom. Ok, mas ele é mais bom do que não bom? É aquela balança que eu falo para vocês, não existe uma mágica. Você tem que fazer todas as rotinas que eu oriento, os pilares da saúde sempre, e o hormônio vem ali como algo a agregar, ele vai te beneficiar, dependendo da tua queixa, dependendo de como esse médico vai fazer a modulação, dependendo da dose que ele vai usar, da via que ele vai usar, ele vai sempre fazer uma adequação para melhorar a tua queixa presente e para fazer com que você não tenha, te previna das consequências futuras. E hoje nós estamos falando aqui de uma consequência futura do declínio hormonal. E isso é bem importante. Por isso que eu quero que vocês aprendam sobre esse tema. Eu preciso que vocês compartilhem, porque a minha missão é atingir milhões de mulheres e eu preciso de vocês nessa missão. Sozinha ou mandorinha só, eu não faço nenhum verão, rainhas. Eu sempre estou falando isso para vocês. Eu preciso de vocês aqui assistindo, eu preciso de vocês ouvindo, aplicando, discutindo com o médico, porque você aprendeu. E repetidamente, não importa quantas vezes forem necessárias, nós vamos e voltamos de forma diferente sobre esse tema, porque quanto mais nós repetimos, mais isso vai se tornar um piloto automático no teu raciocínio. Porque você pode chegar no médico e falar que você tem 10 queixas e ele associar a menopausa ou não.
Você pode ir em 3, 4 médicos distintos, porque você está com depressão, você pode ir no psicólogo ou no psiquiatra. Você pode estar com uma fadiga ou está aumentando de peso e pode ir no endócrino. Você pode estar com ressecamento vaginal, você pode ir no seu ginecologista. Tantos profissionais assim, será que um não poderia fazer uma análise sua e falar, ok, todas essas queixas estão relacionadas a quê? Ao declínio hormonal, essa questão do médico menopausologista. É esse médico que vai te conduzir. Se ele não conseguir fazer tudo, aí sim, ele delega para o nutricionista ajudar no seu cardápio, ele delega para o psicólogo te ajudar se você precisa, se você tem alguma coisa em nível social ou psicológico, já não é ele. É o médico que vai conduzir você, ou ele faz a grande parte da parte médica, pode ser o seu ginecologista, é o ginecologista que vai avaliar sua mamografia, seu Papa Nicolau, seu ultrassom, sua densitometria, sim. Inclusive, ele pode avaliar todos os seus exames cardiovasculares. Ok, está tudo bem, ele está habilitado para fazer a tua modulação hormonal perfeito. Esse é o seu menopausologista. Agora, se ele tem uma limitação no sentido de modulação hormonal, mas é o seu gineco e é um excelente médico, ele pode delegar isso para um outro, ajudá-lo, mas precisa ter um trabalho aí de parceria, de conscientização, onde um fale a mesma língua do outro. Você não pode ter um médico que indica um tratamento, uma rainha falou aqui para mim, que um indicou um tratamento, o ginecologista, e o cardiologista foi lá e disse, não, não é para tomar. Não dá, você precisa ter os médicos que comungam as mesmas ideias no sentido de melhorar a sua qualidade de vida, ok? Rosemary fez o exame de osteopenia. O geriatra passou vitamina D com cálcio, ok? Eu vou falar aqui, tá, Rose, o que dá mais para fazer. A Sônia está me dando boa noite. A Sinara, a Norma, boa noite, rainhas. Compartilhem para que as mulheres aprendam essa. O que você pode fazer no seu dia a dia para se defender da fratura? E quando eu estou me defendendo de uma fratura, eu estou me defendendo de não perder os meus dentes. E quando eu estou me defendendo de também não perder os meus dentes, eu estou me defendendo de uma doença silenciosa, que não dói, traiçoeira, que vai acontecendo na nossa vida e que a gente não se dá conta. Como se chama? Osteoporose. O que precede a osteoporose é a osteopenia, que algumas rainhas já colocaram aqui. Ok, Alzeni tem osteopenia, já está falando aqui. Quem mais aqui? A Sônia diz que vai ao médico. Isso, Soraya, você já aprendeu muito, você já tem capacidade para discutir esse tema, eu não tenho dúvida nenhuma, e cada vez mais. Marilza, Janaína, oi, Lete, todas as rainhas queridas do meu coração aqui, sempre presentes. Vamos compartilhar, eu preciso de muitas rainhas aqui aprendendo. Quem mais aqui quer falar alguma coisa? E eu já vou começar a contar essa questão do osso. O osso é um organismo vivo e ele precisa de quê? De um aporte de sangue adequado, ele precisa de micronutrientes, de vitaminas e minerais, ele precisa da chavinha lá. O que é a chavinha que eu venho contando para vocês? É o hormônio vai lá e liga, ele vai no osso e fala que a função aconteça. E acontece. Que função é essa? A estimulação para a formação das células ósseas, os chamados osteoblastos. Nós temos células que formam o osso e células que destroem o osso. Isso tem que estar em equilíbrio, porque isso é uma renovação constante. Os hormônios fazem o quê? Vão lá, ligam a chavinha e que o osso se faça. Agora, o que eu quero que vocês pensem? Nesse conjunto do estilo de vida que vocês vão ter que adotar, rever fatores de risco, que eu já vou falar quais são os fatores de risco aqui para a osteoporose. Pense, eu tenho mais fatores de risco ou eu tenho mais fatores de risco? Menos ou mais? E na dependência, quando eu falo para vocês como se defender das fraturas, você tem que adequar os seus fatores de risco. E quais são os fatores de risco? Fumar aumenta o risco para osteoporose. Ter peso muito baixo e raça branca já são fatores relacionados que raça branca tem mais osteoporose. Menopausa precoce aumenta o risco para osteoporose. Retirar os ovários precocemente aumenta o risco. Ficar sem menstruar por muito tempo, chamada menorreia prolongada, aumenta o risco. Deficiência nutricional,
que eu venho falando para vocês da escolha dos alimentos, que você precisa de vitaminas e minerais, sedentarismo aumenta risco, você não fazer atividade física. Aí vem as disfunções dos órgãos, disfunção na tireoide, aumenta risco para osteoporose, disfunção no intestino, que nós falamos recentemente, o desequilíbrio da flora intestinal. Por quê? Se você pode até comer os nutrientes, mas se você não absorve, você não vai ter micronutrientes para formar osso. Aí você tem que pensar que ter desequilíbrio da flora intestinal é tão importante quanto. Que mais? Disfunção no rim, uso de corticoide e, para fechar, a menopausa. A menopausa é um fator de risco para todas as mulheres, porque todas as mulheres, a não ser que não atinjam essa faixa etária, já entram na menopausa com o fator de risco. E por que a menopausa é um fator de risco? Porque a menopausa culmina com um declínio hormonal que é progressivo. Para todas as mulheres? Sim, para todas as mulheres. Algumas mulheres compensam esse declínio? Compensam. Se você está fora do peso, se você tem excesso de gordura abdominal, isso te favorece porque forma um hormônio chamado estrona, mas esse hormônio estrona tem 3 subfrações e parte dessas frações aumenta o nosso risco para câncer de mama. Essa estrona, que em teoria ajudaria no nosso osso, você fala, eu vou ficar com mais gordura abdominal porque eu reduzo o meu risco para osteoporose, porque eu estou formando um hormônio que se forma na gordura. Não, porque esse hormônio para o osso, ele ajuda, mas ele pode aumentar o seu risco para câncer de mama. E ainda, se você forma os hormônios lá da glândula adrenal do estresse, que eu falei para vocês, quanto mais estresse, menos hormônio da glândula adrenal. E aí a adrenal também produz de uma forma indireta também estrogênios. É uma outra fonte de estrogênios que a mulher tem, só que numa proporção menor quando a gente compara com a produção ovariana, ok? E repensem essa questão dos fatores de risco que eu coloquei agora para vocês. Mas o que é importante nisso tudo? Que eu quero deixar hoje a mensagem para vocês. Como que vale para mim, como eu, como vocês, rainhas, como nós mulheres e todas as mulheres que aqui não estão, que vão assistir essa live, que vão aprender sobre esse tema, o que vocês podem fazer para melhorar a sua massa óssea, para reduzir seu risco para osteoporose, para não ter fratura, para não ter perda nos dentes. Imagina, quebrar o osso já é ruim, aquilo ali vai te deixar numa cama, sei lá por quanto tempo, vai te levar para uma cirurgia. Isso pelo menos é um quadro agudo. E pensar que seus dentes podem começar a cair. Realmente é muito difícil imaginar que pode chegar uma parte da nossa vida onde nós podemos aproveitar muito bem, que nós possamos estar com todos esses constrangimentos. Ter que se recuperar de uma fratura ou ter ainda que estar buscando fazer implantes dentários num local que é o maxilar, que é o osso maxilar, que está já com osteoporose também. Porque a osteoporose ela é muito avaliada através da densitometria óssea, que é o exame que é feito, mas ele avalia na coluna lombar e ele avalia no colo do fêmur. Se um dentista pedir uma análise dessa região, ele também vai detectar uma rarefação óssea, mas isso, a densitometria não mostra essa rarefação óssea na arcada dentária, que é nível de maxilar. E é importante você conversar com o seu dentista, além do seu ginecologista, para ouvir o ponto de vista dele. Como que eu faço para não ter perda de massa óssea? Para não ter perda de massa óssea na região maxilar. Lógico, tem que cuidar dos dentes, escovar os dentes, não ter tártaro, não ter cárie. Isso aí todas nós já fazemos e buscamos cuidar dos nossos dentes todos os dias. É o que eu falo para vocês sempre. Se você escova os dentes, cuida dos dentes todos os dias, por que você não pode fazer atividade física todos os dias para cuidar do osso? Se cuidar do osso é uma forma também de cuidar dos dentes e cuidar do cérebro, e cuidar de todos os órgãos, incluindo o osso, que é o órgão em questão hoje que está sendo analisado. Boa noite, Lúcia, compartilhado, gratidão. Rainhas que forem se conectando, compartilhem. A Sinália está contando aqui que ela tem um quadro de osteopenia, vitamina D baixíssima, isso aí é insuficiência, tá? Suplementa-se com a dose de vitamina D diária. Sinária, vitamina D é um hormônio cumulativo. Na dependência do que o seu médico definir para você, você pode fazer diário, você pode fazer semanal e você pode fazer
mensal. Porque ela faz essa reserva e o teu corpo vai usando. Qualquer escolha feita está adequada, ok? A Vanusa, sou fumante. Pode fazer a reposição? Vanusa, tudo pode. O que você tem que tomar cuidado quando você fuma é que o cigarro ele é altamente inflamatório para as tuas artérias, ok? E isso aí aumenta teu risco para doença cardiovascular. E o cigarro tem muitos carcinógenos. Isso aí, só o fato de você fumar, você já tem risco aumentado para todos os cânceres. Pode? Daria. Tem risco aumentado para trombose? Tem. É do próprio cigarro. Você tem que sempre pensar que benefícios que eu vou ter e que riscos que eu vou ter. E o seu médico tem que fazer essa análise e decidir junto com você qual que é a sua necessidade hoje, a nível de sintomas imediatos, e qual que é a sua necessidade a nível de se prevenir das repercussões tardias do declínio hormonal. Toda mulher tem que saber que ela pode ter uma qualidade de vida muito boa, rainhas. É isso, não pode ficar aqui reclamando que tem isso, que tem aquilo, que tem mais aquilo, ok? O importante é você aprender, você aplicar, você questionar. Não deu certo com aquele profissional? Busque outro. Sempre tem um profissional aí que vai se encaixar na sua necessidade. Ok, não tem ainda esse profissional? Nós estamos começando a fazer essas mudanças para que mais médicos se dediquem a esse tema e passem a rever conceitos que foram colocados lá naquele estudo WHI, que eu já contei para vocês, norte-americano, onde a sociedade norte-americana, a NAMS, apoiou esse resultado que foi negativo quando eles falaram de risco aumentado para câncer de mama e risco aumentado cardiovascular. Esse estudo foi feito em mulheres numa faixa etária superior a 63 anos, ou seja, fora da janela de oportunidade, com hormônio sintético, com hormônio que a molécula não é igual à nossa, com hormônio via oral, com progesterona sintética. Todos esses adendos que eu estou colocando aqui para vocês foram questionados pela Sociedade Internacional de Climatério, que desde lá vem brigando para que esse conceito tenha mudado e mudou. Em 2013, a NANS ficou de acordo que realmente os benefícios da reposição hormonal superam os riscos, desde que você faça o acompanhamento médico criterioso, ok? Vá no seu médico, dependendo da frequência que ele definir. Eu acho que você tem que fazer um acompanhamento médico 2 a 3 vezes ao ano, rever os hormônios, discutir sobre os sintomas, adequar a dose, aumentar, diminuir, optar pelos hormônios onde a molécula é mais parecida com a nossa. É o que eu falo para vocês. Ah, não tem esse médico, mas não desista. Quanto mais vocês falarem, quanto mais mulheres falarem sobre esse tema, eu não tenho dúvida que vão ter mais profissionais focados em realmente preservar a mulher nessa fase e restaurar. A mulher não precisa sofrer nessa fase do climatério. Qual que é a nossa proposta? Qual que é a minha proposta? Que eu preciso de vocês? Que nenhuma mulher tenha que sofrer nessa fase do climatério. Por que que isso não pode ser? Por que que a gente não pode vestir essa camisa e imaginar que no futuro, não para agora de imediato, mas por que mais para frente, que é o meu objetivo, que milhões de mulheres possam aprender sobre esse tema e nós criarmos questionamentos, mudar dentro da medicina, mudar dentro dos profissionais e, quem sabe ainda, mudar dentro da política. Por que que esse tratamento não pode ter um suporte e um segmento nos sistemas públicos, se nós pagamos impostos para que isso aconteça? Quando que as mudanças acontecem? Quando nós deixamos de ser reativas e passamos a ser proativas. Todas as mudanças dependem de nós. Primeiro a mudança acontece dentro de você, depois a mudança acontece na sua família, no seu trabalho, nas suas amigas, nos compartilhamentos, e aí, passo a passo, nós vamos impactando na sociedade, ok? Vamos lá agora, eu vou falar para vocês, dentro do nosso horário, como se defender das fraturas. Eu venho falando sempre, eu vou repetir, eu falo que é a receita da vovozinha. Exercício físico. O exercício físico vale para tudo. No osso, ele estimula a formação do osso e ainda, esse aumentar a vascularização, que eu já falei para você, que quanto mais você faz exercício, mais você estimula ali a vasodilatação, mais você leva nutrientes. Além de levar oxigênio, você está levando carreado todos os micronutrientes que você ingeriu para que o teu osso
use esses micronutrientes para preservar essa estrutura óssea. 2, na sequência, uma alimentação adequada. Você precisa ter um aporte adequado de vitaminas e minerais. Você precisa de quê? Todo mundo só fala do cálcio, mas você precisa de cálcio, você precisa de magnésio, você precisa de zinco, você precisa de boro, você precisa de manganês, você precisa de vitamina A, você precisa de vitamina K2. É uma série de nutrientes que nós precisamos. E onde estão esses nutrientes? Nos alimentos que estão aí, nas verduras, nos legumes, nas frutas. Cuidado com frutas com muito açúcar. Eu sempre estou falando isso para vocês, para estar revendo essas questões. Muita gente come fruta livre. Se você está fora do peso, isso não te beneficia, é importante. Outra coisa, eu tenho que fazer exercício? Sim. Eu tenho que comer saudável? Sim. Isso vale para tudo. Tratar doenças que te levam à perda óssea. Quais? Você tem um problema no rim? Tem que rever. Você tem um problema na tireoide? Você tem que rever. Não adianta você estar tratando o osso se você tem uma doença de base. Entra nos fatores de risco que eu falei para vocês. Não usar ou evitar drogas que estimulam a reabsorção óssea. Que drogas são essas? Os corticoides. Algumas doenças, infelizmente, as pessoas usam corticoide cronicamente e isso vai depletando a massa óssea. Essas pessoas que usam corticoide para várias doenças aí, cronicamente, acabam tendo um declínio muito mais rápido e acabam tendo uma osteoporose mais precoce. Exposição à luz solar, que a gente está falando. Ou você se expõe à luz solar para fazer a conversão da vitamina D na pele, que eu venho falando, ou você faz suplementação de via oral de vitamina D. Para que serve a vitamina D quando eu falo de metabolismo ósseo? A vitamina D aumenta a captação de cálcio no seu intestino. E aí vem aquela chavinha que eu falei para vocês, que são os hormônios. Os hormônios, ok, que entram em declínio na menopausa, são considerados a primeira linha. O que é a primeira linha? A primeira escolha de tratamento para prevenir ou para tratar a massa óssea. Se você não quer ter, o hormônio vai te ajudar. Se você já tem, o hormônio te ajuda igual. O hormônio é tão indicado que mesmo no caso de você ter saído da janela de oportunidade, se eu quero tratar massa óssea, o hormônio ainda continua como uma opção terapêutica. E isso está bem claro. E o que eu trago para vocês aqui é um consenso de todas essas sociedades que eu venho falando, inclusive da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Climatério. É um consenso. E esse consenso não é antigo. Esses consensos são de 2013, 2014 até de 2016. É algo bem atual, não é algo ultrapassado. Como que a terapia de reposição hormonal funciona? Ela remodela o osso, ela estimula a formação do osso, mas uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: funciona enquanto você está tomando. Como qualquer coisa. Quando que um remédio para tireoide funciona? Quando você está tomando. Quando que um remédio para pressão alta funciona? Quando que você está tomando. Não é, eu tomei por um tempo hormônio, eu fiz reposição hormonal, eu fiz modulação hormonal, melhorou o meu osso, eu vou parar de usar. Você tem um retrocesso do processo. Melhora enquanto você está usando. Por quê? Porque aquela chavinha tem que estar mandando um comando. O osso tem um processo de renovação constante. Ele forma osso, ok? Ele perde osso. Se você está usando estrogênio, está produzindo hormônio, você está perdendo, mas o teu corpo está formando osso. Agora, se você entra na menopausa, não tem mais hormônio, não faz modulação hormonal, você vai ter o quê? Mais perda óssea do que formação óssea. Isso é importante. Isso você tem que ter em mente. Tem outros tratamentos para osso? Tem outros que não é a questão hoje. Hoje eu quero falar basicamente de 2 temas com vocês. Estilo de vida. O que é que te beneficia em nível de estilo de vida? Exercício, atividade física e alimentação saudável focada nos nutrientes, pensando ainda na adequação da vitamina D, ok? 2, gerenciar esses fatores de risco. Eu esqueci de falar para vocês, mas excesso de álcool também piora, excesso de cafeína também piora. São outras coisas que fazem com que você tenha aumento de perda de massa óssea. E você tem que reavaliar todos esses fatores de risco aí. Você teve menopausa precoce, você usa muito corticoide, você tem alguma doença da tireoide, analise esses fatores em conjunto para definir o que é que vai me beneficiar. E a terapia hormonal entra aí
como uma arma importante, uma estratégia que, além da massa óssea, te beneficia em outros órgãos que eu venho falando para vocês. Vários órgãos. Isso eu quero que vocês pensem, rainhas. Eu agradeço vocês estarem aqui comigo sempre. O compartilhamento também. Vocês moram no meu coração, eu falo isso para vocês. Estar aqui sempre vai ser um prazer. Eu amo de paixão fazer isso. Como eu dividi a live em 30 e 30 minutos, amanhã, 10h30, eu vou rever as questões colocadas aqui e volto para responder. Amanhã, nesse horário, vão ser as perguntas das duas lives e os comentários de hoje, ok? Obrigada, gratidão, beijo no coração e sejam imparáveis na sua busca pela saúde, sejam imparáveis no compartilhamento, ok? Beijo, beijo.